Você está precisando tirar pontos nas suas ligas? Ou você está liderando e precisa se manter nessa colocação? Nesse vídeo aqui, eu vou passar as melhores estratégias para essa reta final de Cartola e também as melhores dicas por posição para você poder mitar na rodada 32 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral, sempre com muito base em dados e estatísticas, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, que é muito importante para não perder os próximos vídeos, tá? E bom, primeiro eu quero fazer um resumo aqui do que a gente vai ter no vídeo. Então, eu vou passar para vocês as dicas por posição, usando nosso comparador estatístico, usando nossa inteligência artificial. Vou passar a probabilidade de participar de gol e também vou falar um pouco de estratégia. Então a gente vai montar um time diferente ali para quem precisa tirar pontos, mas ao mesmo tempo veio falando, ó, para quem é líder, acho que aqui é uma estratégia interessante, para quem está em segundo, é assim, e assim por diante. Acho que vai ajudar bastante nessa reta final agora de Cartola, tá? Bom, então deixa eu compartilhar a tela com vocês para primeiro dar um aviso muito importante, tá? É, a rodada vai começar amanhã, sábado, às 4 horas da tarde, tá? Com Bragantino e Cuiabá. O jogo entre Fluminense e Grêmio não vai valer para rodada, tá? Normalmente a gente tem lives aos sábados, né? Para fechamento de mercado. Nesse sábado aqui especificamente eu vou ter um compromisso, então eu não vou conseguir fazer nossa live aí de sábado de fechamento. Mas a gente vai ter uma live hoje, às 8 horas da noite, tá? E vai ser uma live bem diferente aí, tá? Vai ser a primeira live do canal aqui com um convidado, né? E a gente vai fazer uma live com um time contra. Então, eu vou escalar um time, o Herbert vai escalar um time. Claro, a gente vai também analisar os jogos, passar dicas para vocês, mas cada um vai escalar o time, vai ser interessante porque não vai ser assim, os dois vão com o Bernabé, os dois vão com o Alan Patrick. Não, a gente vai fazer um sistema que os jogadores que eu escalar, ele não vai poder escalar e vice-versa, tá? Então vai ser bem legal, acho que vai ajudar bastante o pessoal, a gente vai conseguir passar bastante opções para você. E já de cara convidei uma fera aí, né? O Herbert do canal Especialista, tá? O cara tá monstro aí no top nacional. Muito bem, então já vai ser um desafio difícil aqui para o canal, tá? Então anotem na agenda de vocês, 8 horas, acho que todo mundo já vai ter chegado do trabalho aí para acompanhar essa live, pegar as dicas e acompanhar essa resenha que vai ser bem bacana, tá? Mas bom, dito isso, vamos agora falar um pouquinho dos jogos aqui. Vamos começar a escalar o nosso time, tá? Então, para quem não assistiu o vídeo de terça-feira, em que a gente montou um esboço aqui do nosso time, tá? A gente olhou bastante o SofaScore, o Flash Score, que são dois sites que eu recomendo bastante para vocês olharem análise de confrontos, tá? Eles trazem o desempenho dos times aí nos últimos jogos. E a gente vai falando dos times que são favoritos e tudo mais, tá? É, Naquela ocasião, a gente não tinha do Joga 10 News aqui, agora o Joga 10 News já está atualizado, tá? Quero falar só um pouquinho de jogadores prováveis ou não, mas o foco realmente desse vídeo vai ser a gente escalar mesmo o nosso time, tá? Passar opções de goleiro, de zagueiro e fazendo as comparações aí, tá? Bom, Fluminense e Grêmio, como eu falei para vocês, não vai valer para rodada. Bragantino e Cuiabá, a gente vai ter a escalação, tá? Não vai ter a live, mas eu vou ver se eu consigo postar no nosso Instagram, tá? Quando sair as escalações de Bragantino e Cuiabá. Provavelmente o time final também vai sair no nosso Instagram, tá? @cartodados lá. Então, dá aquela moral pra gente lá, @cartodados no Instagram, tá? A gente deve postar lá. Então, aqui não tem muita preocupação. Tem muita gente com dúvida se o Luan Candido vai pro jogo ou não. A gente vai ter a escalação, tá bom, pessoal? Isso a gente pode ficar mais tranquilo. Atlético Paranaense, a tendência é que seja a escalação que ganhou do time do Cruzeiro, né? A dúvida é o Esquivel, tá? Mas eu acho que ele vai para o jogo. Pelo menos as notícias que eu vi é que ele vai para o jogo, tá? Vitória, escalação padrão, né? Juventude e Fortaleza também, as escalações que estão aqui no Joga 10 estão bem atualizadas, né? Corinthians e Palmeiras também. Corinthians agora eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foco total em fugir do rebaixamento. Já conseguiu sair do Z4. Esse é um jogo importante também para também tirar o Palmeiras dessa briga pelo título, tá? Aqui a gente tem Bahia e São Paulo. Tassiano tá fora, então tá uma dúvida ali se vai jogar o Cauli ou o Biel. O Lúcio Rodrigues parece que assumiu essa titularidade aqui no lugar do Everaldo, tá? Pra gente ficar de olho nisso daqui. Escalação do Inter, parece que o Rogel vai pro jogo. No jogo contra o Flamengo, né? A gente tinha vários jogadores pendurados ali. Ninguém tomou cartão amarelo, felizmente. Então,
Bernabé e vai pro jogo, Wesley vai pro jogo, Alan Patrick, Borré, todo mundo vai pro jogo, tá? Escalação do Galo, essa escalação que tá aqui. Eu não tenho certeza se vai ser ela mesmo, pode ser que pinte um Deivinho, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, então, como os jogos do Galo são da Copa do Brasil aí no final de semana, talvez o Daverson entre aqui, vamos ficar de olho nas notícias, tá? E sobre a escalação do Flamengo, tá uma escalação forte do Flamengo aqui, mas eu realmente não acredito que vai essa escalação, tá? Eu acho que o Flamengo vai poupar também Alcaraz, vai poupar Michael, Gabigol. Acho que vai parecido aquele time que jogou contra o Grêmio, tá? Que o Flamengo perdeu de 3-2. Acho que vai um time parecido, um time muito, muito mexido. Que realmente, o foco total do Flamengo agora, principalmente depois do empate ali contra o time do Inter, o título ficou ainda mais distante, tá? Então o foco é total em ganhar a Copa do Brasil, tá bom, pessoal? Vocês podem dar uma olhadinha. Hoje à noite na live a gente vai falar um pouquinho mais dos jogos de novo, mas no vídeo de terça-feira a gente falou mais sobre isso, tá? Fazendo um resumo aqui rápido, né? A gente tem o Inter como principal favorito para a rodada. A gente trouxe essa tabelinha aí que traz probabilidade de SG, probabilidade de vitória lá no vídeo, tá? O Inter é o principal favorito para a rodada. A gente vai ter várias peças interessantes para escalar. A gente tem o Botafogo que aparece como segundo principal favorito, mas é sempre um clássico, uma coisa complicada ali, né? De a gente por exemplo, dobrar o Botafogo na defesa não sei se me agrada tanto. Dobrar o ataque também não sei se me agrada tanto, tá? Mas de qualquer jeito, acho que o Botafogo é favorito aí. Tem que ter peças do Botafogo, tanto no setor defensivo como ofensivo, tá? A gente tem o Atlético Paranaense e o Bragantino como depois os principais favoritos aí para a rodada, né? O Cap, que tá agora embalado com a torcida apoiando bastante, então nessa fuga do Z4, acho que realmente é favorito. Algumas peças são bem interessantes aí. Bragantino tá vendo um momento complicado, demitiu o Caixinha, contratou o Fernando Seabra, mas a fase do Cuiabá praticamente rebaixado. Faz 4 jogos que o Cuiabá não marca gols, então acho que o Bragantino é um dos principais favoritos realmente para a rodada. E a gente vem jogos mais parelhos, né? Então, Bahia e São Paulo acho que é um confronto equilibrado. O Cruzeiro, acho que era um confronto equilibrado, só que agora o Flamengo vindo todo reserva, talvez o Cruzeiro cresça de favoritismo. A gente vai comentar de peças que são interessantes desse time. A gente tem o clássico, né? Palmeiras e Corinthians, que os números têm indicado o Palmeiras com leve favoritismo, mas assim, acho que é quase um 50-50, tá? Mesmo sendo palmeirense, não sou clubista aqui nunca com relação a isso. Eu acho que é um confronto muito equilibrado. O Palmeiras até tem um pouco mais de qualidade técnica, mas o fator mando de campo pesa muito nos jogos aqui em São Paulo. O Corinthians está muito focado em fugir do Z4, melhorou um pouco seu desempenho nos últimos jogos do Brasileirão, então é bem parelho assim o confronto, tá? Mesma coisa Fortaleza e Juventude, um jogo com tendência de gols também, tá? Mas é isso, fazendo um resumo rápido aqui sobre os confrontos, eu quero realmente focar com vocês em escalar jogadores, passar dicas por posição para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Começar a escalar nosso time aqui, tá? Vou vender todo mundo e vamos começar com a posição de goleiro, tá? Então aqui a gente trouxe os atletas favoritos para a rodada, tá? Deixa eu até ver se está funcionando o nosso filtro, que às vezes fica meio bugado aqui. Agora está funcionando, ó. Então, para mim, a gente tem 2 goleiros favoritos para a rodada. Você não vai passar mais opções de goleiro? Vou passar mais opções, mas eu acho que esses dois estão bem à frente dos demais, tá? O John e o Rocher. A gente tem 2 coisas para olhar em relação a goleiros, tá? Primeiro, o SG, eu acho que é muito importante, e aí a gente destaca aí o John, o Rocher e o goleiro do Bragantino, né, o Cleiton. Acho que são 3 goleiros com bastante potencial de SG. Correndo por fora ali, talvez um Mikael, talvez tenha um potencial de SG ali, apesar de que o Vitória fora de casa gosta de marcar seus golzinhos, tá? E uma outra coisa importante que a gente tem para olhar para os goleiros é a questão das defesas, tá? E a gente traz aqui sempre para vocês essa tabelinha de defesas, olhando eficiência defensiva e ineficiência ofensiva, tá? É, a gente quer um time que seja ineficiente enfrentando um time eficiente, é o cenário perfeito, tá? O time que aparece com o melhor índice pra gente aqui é o Bahia, tá? Me surpreendeu bastante. O time de São Paulo fora de casa é um time que tem um pouco mais de dificuldades, é um time que finaliza bastante, então acaba sendo ineficiente. E o Bahia, né, nos últimos 5 jogos, em 4 pegou SG, tá? O Marcos Felipe é um goleiro que é bastante exigido sempre, então assim, para quem precisa fugir muito, assim, precisa goleiro muito diferente aí para rodada, quer usar mais, de repente o Marcos Felipe pode ser uma opção interessante aí para rodada, para quem precisa tirar muito ponto, tá? É, mas aí depois a gente já vem aqui, por exemplo, Internacional e Bragantino aparecem os times com mais tendência aqui de defesas. O time do Bragantino, Cleiton, eu tenho um pouco de medo, porque a eficiência defensiva dele não é tão boa assim. O time do Bragantino toma bastante gol, o Cleiton é meio chama-gol ali, então isso me preocupa um pouco, tá?
mas o Rocher eu já gosto bastante, tá? É um goleiro um pouquinho mais seguro. E tem o John também, tá um pouquinho mais para baixo aqui o índice defensivo dele, mas assim, o time do Vasco é um time que finaliza bastante, tá? E marca gols. Então, assim, é um SG um pouquinho mais ousado, vocês viram ali pela probabilidade de SG, né? Que o SG do John é um pouquinho mais ousado, o do Internacional é um pouquinho mais seguro, mas eu acho que o John tem uma possibilidade de fazer mais defesas aí na rodada, tá? Então, assim, se eu fosse trazer opções para vocês, eu traria assim, mais seguro, talvez seria com o Rocher. Depois, o John seria uma escala um pouquinho mais ousada. Mais ousado ainda, talvez o Marcos Felipe do Bahia ou o Cleiton do Bragantino, tá? Seriam as opções que eu traria de goleiro aí para vocês, esses quatro, tá? Eu tenho feito isso várias vezes, mas o goleiro, para mim, vai ser um fator de ajuste aqui na nossa defesa, tá? Então, eu vou escalar o restante da nossa zaga aqui, depois eu volto para escalar o goleiro, tá? Mas para mim, esses são os quatro principais goleiros aí para rodada, tá? Vindo aqui para lateral, pessoal, a gente tem muita opção boa de lateral, mas eu começo com um cara que não tem como deixar de fora, que é o Bernabé, tá? Tá vendo uma fase espetacular, muito ofensivo mesmo, desarma muito também, né? É, é um cara que também gosta de finalizar bastante, chega bastante na área, tá? Então, com potencial de SG, para mim é unanimidade, tá? A segunda vaga de lateral, a gente tem muita opção, tá? A gente tem o William, tem o Juninho Capixaba, tem o próprio Rubens do Galo. São os nomes que mais me agradam, esses três, tá? Que são mitos de cartola, né? O William já teve um dos melhores desempenhos do campeonato aí. O Juninho Capixaba no passado foi um dos mitos. O Rubens também é mito de cartola, tá? A gente ainda teria um Vitinho do Botafogo, que é uma opção super viável, tá? Bastante interessante aí. Eu acho que esses são os principais. O Esquivel, se for para o jogo, também é uma opção bacana, tá? Mas eu tô realmente focado em William, Juninho Capixaba e o Rubens, tá? E aí eu vou usar com vocês aqui o nosso comparador. Para quem não conhece, a gente montou um comparador estatístico aqui para usar, tá? Que acho que tem ajudado bastante a gente nas escalações, tá? Então eu vou trazer aqui do Cruzeiro. Para quem não conhece, é um material bem legal. A gente vai trazer um gráfico de comparação dos jogadores, tá? Então, do Cruzeiro, do Bragantino e do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Vamos pegar aqui lateral, copiar e colar aqui para baixo e vamos trazer esses três jogadores, tá? Acho que vai trazer um panorama bem legal para a gente poder comparar, tá? E aí aqui a gente vai colocar do Cruzeiro, William, do Bragantino, Juninho Capixaba e do Atlético Mineiro, o Rubens, tá? E aí vamos comparar aqui, tá? Vamos lá. Então, fazendo a comparação desses três, a gente vê aqui, ó. Opa, deixa eu dar um F5 aqui. Então, fazendo a comparação desses três, a gente fica com um gráfico assim, ó. Então, assim, vocês veem que o gráfico laranjinha é o que mais se destaca, né? Ele chama bastante atenção ali o Juninho Capixaba, tá? O time do Cuiabá é um time que tem cedido muito ponto pro lateral, tá? O time do Cuiabá, e principalmente para lateral esquerdo, tá? Então, isso fortalece muito o Juninho Capixaba. Ele é um cara que desarme, ele sempre foi muito mito, tá? Inclusive, passou aqui o William, tá? Em termos de desarme por jogo, tá? É um cara interessante. O Rubens, ele fica um pouco mais abaixo. E eu acho que uma outra aposta interessante é o William, tá? Vocês veem que o William ainda rende mais em média. Média básica, ele tá quase empatado ali com o Juninho Capixaba. Então, são dois laterais com muito potencial, tá? Então, o que você recomenda, Eduardo? Para quem tá liderando, pessoal, acho que realmente o Juninho Capixaba tá um passinho à frente. Por quê? Eu acho que ele tá com uma média parecida com a do William ali, média básica também. Ele tem um sedimento melhor e o confronto dele é um pouco mais favorável, né? Vocês viram que o potencial de SG do Bragantino é bem maior do que o potencial de SG do Cruzeiro, tá? Então, quem tá liderando, recomendo para vocês o Juninho Capixaba do Bragantino, tá? Quem tá um pouquinho mais atrás e a gente tá escalando um time focado em tirar pontos, eu recomendo um pouquinho mais o William do Cruzeiro, tá? O Rubens, pessoal, já acho que é muita ousadia para a rodada. Vocês veem que o gráfico dele tá bem assim, todo tomado pelo gráfico laranja e quase todo tomado pelo gráfico azul, tá? Então acho que ele ficaria um pouquinho abaixo dos demais. Eu sei que vocês já vão perguntar do Vitinho, então eu vou trazer aqui já para vocês, me adiantando, eu já sabia que vocês vão perguntar, como a gente não vai ter a live, já vamos trazer direto, tá? O Vitinho, vamos colocar ele na comparação com os demais aqui. Vitinho, cadê, ó? Verde.
Também, acaba perdendo aqui tanto para o Juninho Capixaba como para o William. Então, também ficaria num patamar mais abaixo, tá? Então, retomando aqui, Bernabéu unanimidade. Quem tá mais liderando a liga, cenário mais tranquilo ali, Juninho Capixaba. Quem tá mais atrás, o William pode ser um baita potencial, tá? O Flamengo vindo reserva, ele tem o pênalti a seu favor, que é um fator muito importante, tá? Então, me agrada bastante. Vocês viram como a comparação ajuda bastante? Aí, quando chegar no meio, que a gente tem muita dúvida, a gente vai usar isso daí. E no ataque a gente vai fazer aquela nossa tabelinha de atacantes que já ficou bem famosa, tá? Então vamos lá para o setor de zaga aqui, pessoal. E aí, eu quero trazer um outro material estatístico legal para vocês, que é a nossa planilha de inteligência artificial, tá? Então, para quem não conhece ainda, a gente montou uma inteligência artificial, pegou dados desde 2014 do Cartola e vem alimentando essa inteligência artificial. E toda rodada ela retorna jogadores com bastante score, com melhor score, né, para rodada, né? É, e aí, aqui eu tô trazendo de zagueiro. Claro que eu não tô trazendo de outras posições, porque é um material que a gente deixa só para os sócios, né? Esse daqui. Mas de zagueiro eu resolvi trazer para vocês aqui na rodada. E já vou até falar por que eu resolvi trazer, como uma forma de agradecimento também, tá? Então vocês veem que a inteligência artificial está recomendando muito fortemente os três zagueiros do Bragantino, tá? O Luan Cândido ele tá em dúvida, a gente precisa ver se ele vai pro jogo ou não. Felizmente a gente vai ter escalação, tá? Mas tem recomendado muito aqui os três, tá? Aparecem os três primeiros. Por quê? E eu vou trazer aqui para vocês verem como é que essa inteligência artificial funciona. Ela olha muito para a questão dos dados, tá? E daí tá chamando a atenção o cedimento do Cuiabá para zagueiros, tá? E eu vou destacar aqui para vocês dois caras, tá? O Eduardo Santos, do time do Bragantino, e o Pedro Henrique, tá? O Luan Cândido, acho que não sei se vai para o jogo, então a gente tem que ficar de olho. Primeiro vamos olhar o cedimento. Olha o que o time do Cuiabá tem cedido para zagueiro, tá? Então, Adriano Martins, 7,9, Kusevich, 8,2, Cardona, 10,7, Mercado, 14,2, Murilo, 13,9. Então, assim, um cedimento muito, muito alto, tá? Então, eu acho interessante, principalmente como a gente não foi com o Juninho Capixaba, ter um nomezinho do Bragantino. Quase ninguém vai escalar esses caras aqui, eu acho que eles têm potencial, tá? E aí, Eduardo Santos ou Pedro Henrique, né? Se a gente comparar, os dois são muito próximos, tá? Eu vi muita gente escalando o Pedro Henrique por ter um desempenho relativamente melhor de Cartola, mas os últimos jogos do Eduardo Santos têm me impressionado, tá? Então, olha, aqui ele fez 6 pontos, mas aqui 5,3 só de média básica, aqui 4,4 de média básica, 12,6 com gol. É um zagueiro que tem finalizado bastante, comete pouquíssimas faltas, tá? 17 jogos, apenas 5 faltas cometidas, então assim, vocês sabem que eu gosto muito de escalar zagueiros que cometem pouca falta. Eu vou optar, ao invés do Pedro Henrique, escalar o Eduardo Santos do Bragantino, tá? Acho que é um nome bem bacana para rodada e pode ter um potencial legal. E aí, voltando aqui para nossa inteligência artificial, para ver outros nomes que está recomendando, ela recomenda aqui o Gustavo Gomes, o Vitão, o Alexander Barbosa e o Wagner Leonardo, tá? Wagner Leonardo eu acho meio loucura. O time do Atlético Paranaense tende a melhorar bastante aí em casa, então não vou recomendar ele para vocês. Gustavo Gomes, como eu falei para vocês, Palmeiras e Corinthians, eu vejo um jogo de gols, tá? É um jogo de ambas marcam, então eu gosto das peças ofensivas, né? A gente vai até falar daqui a pouquinho de Garro, Veiga, Estevam e o Alberto, tá? Gomes eu não vou recomendar. Para fechar essa defesa, eu gosto ou do Vitão ou do Alexander Barbosa, tá? E até é a minha dúvida aqui para fechar a zaga será que eu vou com o Vitão e aí eu colocaria o John no gol? Ou será que eu vou com o Rocher e daí eu fecharia com o Alexander Barbosa, tá? Pela questão ali do time do Inter, tá com um índice melhor de goleiros para rodada, pelo menos por enquanto. Eu tô querendo escalar o Rocher aqui no meu gol, tá? E o Alexander Barbosa tem me impressionado um pouco para Cartola, tá? Ele tem buscado muito desarme, tem desarmado muito mesmo, assim, né? Tem sido bem impressionante. E o Verratti é um cara que perde bastante a posse de bola. Então, por enquanto, eu vou fechar nosso sistema defensivo assim, com Alexander Barbosa e Rocher, mas já adianto para vocês que é uma dúvida grande que eu tô na rodada de fazer o contrário e ir com o Vitão e o John, tá? Não sei ainda, vai ser uma questão que eu vou carregar mais pro final da rodada, tá? Técnico, pessoal, acho que a gente tem dois técnicos para rodada que estão bem à frente dos demais, tá? São Roger Machado e Arthur Jorge. E ainda, na minha comparação, já falei para vocês no vídeo de terça-feira, não tem muito o que comparar para mim o Roger Machado, tá? O Arthur Jorge, apesar de ser favorito, é um clássico. O Vasco tá focado ali no Brasileirão, né? Agora que saiu da Copa do Brasil, ainda tá tentando uma vaga de G8 ali para buscar a Libertadores, tá? Então, assim,
para mim, o Roger Machado tá bem à frente dos outros técnicos, vai ser o meu técnico para rodada, tá? Antes de passar para o meio e para o ataque, eu mostrei para vocês ali a nossa planilha de inteligência artificial. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês a nossa tabelinha de atacantes e meia. Estou mostrando comparações também para vocês. São vários materiais que a gente manda para os sócios, tá? Por que a gente tem feito isso? Porque no último vídeo, eu tinha falado para vocês que se vocês batessem 250 likes nesse vídeo aqui de terça-feira, eu ia trazer para vocês nossa tabelinha de atacantes. A última vez que eu vi, a gente estava com 500 likes batidos, tá? Pô, assim, dobrou a meta. Então eu resolvi trazer vários conteúdos aqui dos sócios, tá? Cara, eu só tenho a agradecer vocês. Eu falei que eu queria chegar nesse vídeo, até hoje, o vídeo de hoje, a 4.500 inscritos. Vocês chegaram a 4.540, tá? Meu, superaram muito a meta. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, assim, os últimos vídeos têm bombado muito. E a gente tem correspondido trazendo conteúdo de qualidade, 100 pontos aí na última rodada, tá? Então, só agradecer mesmo. E pedir sempre, vocês sabem como o like é importante, não preciso ficar falando muita coisa aqui. É muito importante, então deixa aquele like pra gente, tá? Nem vou colocar meta de like nesse vídeo, porque a gente não vai ter uma live no sábado de fechamento de mercado. Mas, cara, é muito importante, tá? Vamos tentar bater esses 300 likes, 350 likes. Eu já vou ficar muito feliz. Quem puder, quem é novo, se inscreve no canal aí. Como eu falei, ativa o sininho também para não perder os vídeos, lives que a gente tem feito aqui no canal, tá? Vamos chegar na meta até o final do ano de 5 mil inscritos. Eu acredito que a gente pode chegar aí. Então dá aquela moral pra gente. Segue a gente também no Instagram, que a gente tem trazido sempre muito conteúdo bacana, tá? Vocês vão ver com uma tabelinha de atacantes, para quem não conhece, quem é novo aqui, já se inscreve adiantado. Vocês vão ver que essa tabelinha de atacantes vai ajudar muito, tá? Foi o que ajudou muito a gente bater os 100 pontos na última rodada, tá? Mas enfim, vamos lá, parar de enrolação e voltar aqui pro meio, tá? Para mim, no meio de campo, pessoal, a gente tem um nome que eu não abro mão, que é o Alan Patrick, tá? Vai estar no nosso time. Por que eu acho que o Alan Patrick, e até é uma opção de capitão ousado para rodada, a gente vai falar de um capitão ousado ali no final, né? Por que o Alampa é um nome impressionante? Eu tava dando uma olhada nos dados do SofaScore, e aí, olha isso daqui, grandes chances criadas. O Alan Patrick é o líder de grandes chances criadas, tá? Ele é o cérebro do Inter, então esse desempenho do Inter cresceu, passa tudo pelo pé dele, né? É o cara que mais cria chance de gol, é o cobrador de pênalti, bola parada, enfim, tudo passa por ele. E até um dado interessante, né? Aqui tem grandes chances perdidas. O Borré é o cara que mais perde chances. Meu, o que o Alampa bota esse homem na cara do gol é impressionante, tá? Então, ele é um cara que cria muita chance de gol, às vezes perde, às vezes marca, mas o Alampa tem muito potencial, assim como o Borré. Já até dando um spoiler, o Borré vai estar no nosso time, para mim, unanimidade, assim como o Alampa, tá? Jogando muita bola, Alan Patrick tá no nosso time aí. As outras duas vagas do meio, pessoal, eu acho que tá bastante em aberto, tá? Para mim, tem 4 nomes, tá? Então trouxe o Alan Patrick, tem 4 nomes pra gente fechar esse meio de campo, tá? Rafael Veiga do Palmeiras, Nicão do Atlético Paranaense, Matheus Pereira do Cruzeiro e Garro do Corinthians, tá? Então, o Garro e o Veiga, eles se enfrentam. Como eu falei pra vocês, eu acho que é um jogo com tendência de gols, tá? O Veiga é o corredor de pênalti do Palmeiras, tem uma dúvida ali, ele é o Estevão, mas acho que ele é o principal mesmo. Bateu o primeiro pênalti ali do último jogo, tá? Cora bola parada, é um cara que finaliza bastante. Ele gosta de marcar gol no Corinthians, é o segundo time na carreira que o Veiga mais marcou gols, tá? Marcou já 6. Então é um cara que gosta. O Garra é um cara que em casa vai muito bem sempre, então é um cara com muito potencial. O Nicão é aquele cara chuta-chuta, a gente escalou ele na última rodada ali, foi um grande diferencial. Enfrentando esse time do Vitória, que é um time que toma bastante gols, o Nicão é um cara de muito potencial. E o Matheus Pereira, já vou até trazer um outro spoiler para vocês. É um cara que tem a terceira melhor probabilidade de participar de gol na rodada, tá? Ele tem crescido muito com o Diniz. E o time do Flamengo, como eu falei para vocês, eu acredito que vai vir bem reserva, tá? Eu acho que vai ser um time parecido com o que enfrentou o Grêmio lá, que tomou de 3-2, tá? Então, eu acho que o Cruzeiro vai ter bastante potencial de marcar gols. Acho que o Matheus Pereira é uma peça bem ousada, bem interessante aí para vocês escalarem na rodada, tá? É, eu acho que o meu próximo jogador que eu vou escalar aqui, desses 5 aí, eu vou fazer a comparação daqui a pouquinho. Mas tem um cara que eu não abro muita mão de escalar ele, que é esse homem aqui, ó. É o Garro, tá? Eu sou palmeirense, mas o desempenho do Garro em casa me chama muito a atenção, tá? Eu até falei no último vídeo, não consegui trazer estatística porque o Cartão FC Brasil tava meio travado aqui, mas olha só, pessoal. De 14 jogos em Itaquera, 14 jogos, em 13 ele passou de 4 pontos, tá? Só contra o Juventude que ele acabou tomando um amarelo aqui, que ele não foi tão bem. E o Clássico tem que ser um jogo com muitos desarmes,
O Garro é um dos caras que mais sofre falta, então isso aumenta bastante a pontuação dele. E clássico a gente sabe que é um jogo com falta sofrida, com desarme, então acho que ele vai ter um potencial de fazer uns 4 ou 5 pontos só de média básica. Como eu acho que é um jogo de gols e muito do time do Corinthians passa pelo pé dele, eu acho que ele é um nome bacana para você escalar na rodada. Ah, já sei, você vai escalar o Rafael Veiga para ter um de cada time. Não sei, vamos fazer agora a comparação aqui? Então vamos voltar aqui para o nosso comparador, meias e atacantes, e vamos trazer aqui, ó. Primeiro, vamos trazer meia, aqui já. Eu não vou trazer o Alampa, porque acho que, enfim, é um nome que não tem muito como a gente deixar de fora, tá? Mas vou trazer os outros nomes. Então, do Cruzeiro aqui, eu vou trazer o Matheus Pereira. Do Corinthians, eu vou trazer o Garro. Do Atlético Paranaense, eu vou trazer o Nicão. E do Palmeiras, eu vou trazer o Rafael Veiga, tá? Então, vamos lá. Veiga, Nicão, Garro e Matheus Pereira. Vamos ver como é que tá a estatística para eles aqui? Matheus Pereira. Vamos ver como é que tá. Comparar aqui. Então, ó, olhando o nosso gráfico de comparação, vocês viram o que eu falei, né? O Garro, cara, em média, média básica, participações em gol por jogo, ele chama muita atenção, por isso que eu não vou abrir mão dele, tá? Vou até tirar o Garro, porque ele tá meio que poluindo o resto, os outros jogadores estão ficando meio tudo parecido, tá? Vou tirar o Garro aqui, porque eu acho que realmente ele tá um pouco à frente na questão das estatísticas. Vamos comparar de novo, tá? E aí, olhando aqui de novo, a gente vê que eles realmente se parecem, tá? O Rafael Veiga e o Nicão estão mais à frente em média. O Nicão tem uma média básica melhor do que a do Veiga. A gente sabe que o Veiga, fora de casa, não tem um desempenho tão bom assim. Mas em questão de participação de gol, o Veiga fica um pouquinho à frente. Na média, tá parecido. Em termos de gols sofridos, o Nicão talvez fique um pouco atrás. Então, assim, é uma questão muito de estratégia, tá? Eu, olhando a questão dos mais escalados e tudo mais, acho que quem tá liderando as ligas iria com o Rafael Veiga, tá? Iria com Veiga e Garro aqui nesse time, tá? Para quem está mais atrás nas ligas, eu acho que vale uma aposta ou no Nicão, ou quem quer ousar ainda mais, tentar uma aposta no Matheus Pereira, tá? Por enquanto, eu vou escalar o Nicão. Acho que o Matheus Pereira é muito ousadia. Eu ainda tô de olho, mas pode ser que eu traga o Matheus Pereira. Mas acho que o Nicão é um pouco mais seguro do que o Matheus Pereira, tá? E vou até aproveitar, antes de passar para o ataque, para falar um pouquinho de estratégia, tá? Então, eu falei para vocês aqui de algumas peças um pouquinho ousadas, médio ousadas e muito ousadas, e vai um pouco da sua distância para o líder, tá? Então, quem está liderando, eu fui passando para vocês peças interessantes de você escalar. Quem está um pouquinho atrás, assim, 15, 10 pontos, 15, 20 pontos, eu trouxe algumas opções. Para quem está ali 30, 40 pontos, eu trouxe algumas outras opções. Mas eu sempre trago para vocês aqui no vídeo, já falei algumas vezes, da regra dos 10 pontos, tá? Então, se você está tipo, 70 pontos atrás, assim, eu pego quantas rodadas faltam? Então, faltam 6, 7 rodadas. Multiplica por 10, 60, 70 pontos. Se você está mais que isso do líder ou da zona de premiação, eu já acho que vale a pena você tentar fechar uma defesa, tá? Você pode fechar a defesa do Inter, que tem muito potencial, só que o Inter não tem um lateral. Então você pode colocar, por exemplo, Bernabé, Rocher, Rogel e o Vitão, e aqui na lateral escolher William, ou Juninho Capixaba, ou Rubens, ou Vitinho, algum outro lateral para você fechar a sua defesa, tá? Acho que é uma opção legal para quem precisa tirar muito ponto, assim, mais de 70 pontos aí para o líder ou para a zona de premiação, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês de estratégia. Eu tenho trazido isso, acho que tem ajudado o pessoal, então, quis retomar aqui, tá? Enfim, essas acho que são as estratégias para a rodada, tá? Finalmente vindo para o ataque, pessoal, antes de passar ali para o capitão ousado que a gente vai trazer aí na rodada, eu acho que o Borré é unanimidade, tá? Como falei para vocês, é um cara que tem muita chance de gol, perde bastante, mas assim, é muito risco deixar ele de fora, porque ele vai ter contra o time que tem tomado muitos gols, né? O Criciúma tomou 10 gols nos últimos 5 jogos, então Borré é um cara que eu não abro mão, tá? Essas outras duas vagas de ataque eu acho que estão bastante em aberto, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui nossa tabelinha de atacantes, tá? Para quem não conhece aí, tá na tela para vocês. A gente traz sempre aqui, ó, a média do jogador, média dele no mando de campo, média básica do jogador, média cedida pelo adversário, probabilidade de participar de gol que a gente traz ali por um algoritmo nosso, tá? E também o score da inteligência artificial, tá? A gente traz tudo isso, e aí quanto mais verde, melhor o cara tá em relação aos demais, quanto mais branquinho, médio, quanto mais vermelho, pior, tá? De novo, destacar para vocês aqui o Borré, é o melhor score da IA, melhor probabilidade de participar de gol, não deixaria de fora, tá?
E aí, pessoal, se vocês olharem, vocês veem que tem uma divisão clara, tá? Eu até trouxe algumas apostas aqui, por exemplo, o Vargas acho que é um cara interessante de aposta, o Caio Jorge também, principalmente se pegar o Flamengo realmente reserva, tá? Eduardo Sacha, os nomes do Corinthians aqui, o Alberto e Memphis Depay, Lucas Barbosa, Verratti, tá? O Lucas Barbosa até aparece com um score legal, tá? Mas assim, você vê claramente que desses 5 nomes para cima, tem muito mais verdinho e branco do que os demais, tá? Então eu acho que o foco da rodada tem que ser os dois do Inter, Borré e Wesley, os dois do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique, o time do Vasco tendo bastante ponto para atacante, e o Estevão do Palmeiras, tá? Para quem tá mais na frente, vocês veem que se a gente olhar a média aqui, o Estevão chama bastante atenção, tá? Ele tem jogado muito bem, é um dos principais nomes em participação em gol. Aliás, é o principal nome de participação de gol no Brasileirão, artilheiro do campeonato empatado com o Pedro, líder de assistência, passou o Neymar, então pela fase dele, para quem tá liderando, é difícil de deixar o Estevão de fora, tá? Mas eu acho que, por exemplo, o confronto dele é bem complicado, tá? Enfrentando o time do Corinthians aqui, tá? Num clássico. Acho que ele tem um potencial, é um cara muito forte, mas ele, em termos de probabilidade de participar de gol, por exemplo, o Igor Jesus e o Luiz Henrique ficam na frente, tá? Então, eu quero trazer o nome do Botafogo. Botafogo jogando um tapetinho, pressionando o adversário, é um time com muito potencial, tá? Então, vou trazer aqui para vocês entre o Igor Jesus e o Luiz Henrique. O Igor Jesus está com mais média jogando em casa, mais probabilidade de participar de gol, mais score da IA. Realmente o Luiz Henrique é um cara de mais média básica, então valeria a pena, mas eu vou trazer aqui no nosso time o Igor Jesus, tá? Do Botafogo. E aí, para fechar o ataque, pessoal, como eu falei para vocês, teria o Estevão. Quem quer ousar muito, dá para dobrar o Botafogo. Eu acho que é muita ousadia, tá? Mas de repente você tá 70 pontos atrás, fecha uma zaga do Inter e dobra o Botafogo aqui em Luiz Henrique ou Jesus? Pode ser, tá? Minha dúvida é, e com o Estevão ou e com o Wesley, tá? O Estevão seria bem feijão com arroz, né? Ia ficar um ataque muito padrãozinho, tá? E com o Wesley, do Inter, é uma opção bem mais ousada, tá? Eu nem trouxe ele como os favoritos aqui, porque acho que a gente já tá abarcando ele com o Borré, tá? Trouxe o Lucas Barbosa aqui, que tem o seu potencial, o Caio Jorge e tudo mais, mas eu gosto bastante do Wesley, tá? É minha principal dúvida. O Wesley tem uma média e uma média básica melhor, um confronto mais favorável com o Estevão, mas o Estevão tem mais qualidade de participar de gol, é um cara que é mais ofensivo aí do que o Wesley, é mais protagonista no seu time. É uma dúvida grande, tá? Para mim na rodada. Por enquanto, como a gente tá montando um time de ousadia, eu vou com Wesley, tá? Meu principal problema aqui é não ter escalado nenhuma peça do Palmeiras, tá? Depende de colocar o Estevão aqui mesmo, né? É muita ousadia, né? Triplicar o Inter, não ter nenhuma peça do Palmeiras no jogo de gol. Vamos com o Estevão aqui. Mas assim, vai ser uma coisa que eu vou ficar para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer umas ousadias nesse time do canal aqui. Quem sabe a gente não vem com Wesley mesmo apostando, ou até no lugar do Igor Jesus, não sei ainda. Essa posição de ataque aqui tá, eu tô bem atento com isso daqui, eu tô bem em dúvida, tá? Mas por enquanto tá assim. Colocamos uma peça do Palmeiras, uma do Corinthians, dobra do Inter, Nicão e Igor Jesus. Acho que tá bem bacana o time, tá, pessoal? E agora falando de capitão aqui para rodada, o capitão mais padrão para a rodada seria o Borré, vai ser o capitão mais escalado. Um outro capitão que vai ser bastante escalado vai ser o Estevão, tá? Acho que esses dois vão ser os principais, acho que eles têm muito potencial. Eu, na minha opinião, acho que o Borré tá bem na frente do Estevão, tá bem na frente, tá? Por causa do clássico, vocês viram aí o segmento, probabilidade de participar de gol, score da inteligência artificial, então tá liderando, é o Borré disparado, tá? Eu acho até que o Estevão tá atrás de outros capitães mais ousados, tá? Tava dando uma olhada no vídeo do Diegão, do Mundo Cartola News, que traz os mais indicados, e eu vi que o Estevão é o segundo. O terceiro é o Bernabé. Acho que o Bernabé é uma baita opção de capitão para a rodada, tá? Tem jogado muita bola mesmo, o Bernabé, muito ofensivo, participa de gol, tem potencial de SG. Para quem quer tirar ponto, o Bernabé é uma baita opção. Mas eu acho que tem um outro cara que tem mais potencial ainda, e que é mais ousado ainda que esse homem aqui, ó. Alan Patrick, do Internacional. Vai ser o nosso capitão para a rodada. E eu explico por quê aqui pelo SofaScore, tá? Alan Patrick. Vocês vão ver o que o Alan tá jogando de bola, tá? Alan Patrick. Aqui, ó, trazendo para vocês. Patrick, aqui, ó. Olha o momento que tem vivido o Alan Patrick, cara. Olha isso. Olha as notas dele. Olha os gols que ele tem participado. É o coador de pênalti. Se a gente pegar todos os jogos dele aqui, ó, 90 minutos, 90 minutos, 89 minutos, 90 também aqui. Assim, é muito difícil que ele não jogue o tempo todo. Coador de pênalti, bola parada, tudo passa no pé dele. Tá pouco escalado de capitão, então a gente vai fazer uma ousadia aqui
no Alan capitão. Vocês sabem que eu gosto muito dele, baita jogador. Alan Patrick é o nosso capitão aí para a rodada, tá? Banco de reserva, vamos escalar rapidinho aqui. A gente deve fazer o hack aqui do goleiro depois, mas por enquanto vou escalar, por exemplo, o Mikael aqui, que eu acho que é um goleiro com potencial. Na lateral, reserva para o Bernabé. A gente pode ir com o Rubens aqui, que acho que tem bastante potencial. Reserva para a zaga do Eduardo Santos, aqui é mais complicado, tá? Mas a gente pode trazer aqui, por exemplo, um Canu do Bahia, acho que é um cara que tem uma opção legal. Vamos com o Canu por enquanto, mas assim, aqui a gente vai ter a certeza, né? Se o Eduardo Santos vai para o jogo ou não. Dá até para fazer o hack, tá? Quem quiser fazer o hack, acho que dá para fazer. Entrar para o Garro, a gente tem o Everton Ribeiro, que acho que é uma opção bacana. A gente nem comentou no vídeo ali, focou mais nas opções mais seguras, mas Everton Ribeiro seria uma opção legal. Lucas Moura, o Ronaldo aqui do Juventude seria uma opção legal. Eu gosto do Everton Ribeiro, tá? É um cara que em casa vai muito bem. E atacante reserva para o Igor Jesus, teria o Flaco, mas um cara que eu gosto muito é o Caio Jorge, tá? Contra esse time do Flamengo que pode vir reserva. Caio Jorge, que nos 4 mata-matas aí da Sul-Americana marcou gol nos 4, então acho que é um nome interessante, tá? Então, time fechado aqui para vocês na rodada, pessoal, estamos escalados, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tá? E também ativa o sininho lá da nossa live às 8 horas da noite com o Herbert do canal Especialista. Vamos fazer uma live bem bacana, tá? Então é isso. Até a próxima. Falou!